Olá, continuando a nossa aula sobre o realismo focado no autor Machado de Assis, o grande escritor brasileiro, hoje vamos falar de duas de seus romances principais também, que não falamos na aula passada, porque na aula passada nós ficamos focados em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro-chave de leitura de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco de Dom Casmurro, Quincas Borba, vamos falar um pouco da temática dentro dos contos, né, e focar no conto A Cartomante, e finalizar esse primeiro material poliedro aí de vocês. Então vamos lá. Dom Casmurro, ele trabalha em cima de um grande suspense. Esse suspense, ele paira na mentalidade de todos os aficionados por literatura do mundo todo. Porque até hoje existe um enigma. Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? Essa incógnita, ela existe por quê? Porque nós temos a personagem principal, o Bentinho, né, conhecido como Dom Casmurro, e ele é muito amigo de infância de Capitu e de Escobar. Mesmo na infância, a mãe dele destina ele para um seminário, fala que na verdade ele teria que ter uma vida religiosa, dedicar-se ao seminário, a ser um padre, um representante, né, da igreja e tudo mais. Capitu e Escobar, eles já na infância armam algum plano para tentar convencer a mãe de que ela poderia se eximar dessa promessa e fazer com que Bentinho ficasse livre da promessa e pudesse ficar com ela, né? E aos poucos eles vão começando a tentar armar o plano e tal, até que a mãe dele é convencida então, e ela se exima dessa promessa e o Bentinho fica livre então. Próximo de Capitu, né, eles têm um relacionamento, eles casam e tudo mais e continuam muito amigos de Escobar. Escobar também casa-se com a Sancha, eles têm uma família e tudo mais. E depois, né, Capitu e o Bentinho têm um filho chamado Ezequiel, que foi o nome de batismo que o próprio Escobar deu ao Ezequiel. E aí nós temos, na verdade, um narrador personagem, um narrador em primeira pessoa dessa obra, que tenta provar para o leitor que a Capitu o traiu. Só que ele já deixa bem claro, né, na sua obra, que ele não é um narrador confiável. Então ele tenta provar que a Capitu o traiu, mas ele não é um narrador confiável. Então como que nós vamos confiar no que ele está dizendo? Então fica aí a grande dúvida. As pistas que podem, na verdade, atestar que a Capitu foi a culpada, está girando, né, ela gira em torno da semelhança física de Ezequiel com Escobar. Outra cena também foi quando Escobar morreu e o Bentinho fala que a forma como a Capitu se comportou no velório, a forma como ela se aproximou da Sancha, o jeito que ela chorou, parecia que ela era a própria esposa, né? Ela nem chorou tanto, não derramava quase nenhuma lágrima. Só que é importante destacar que a Capitu não fala na obra. E aí é um indício de que a Capitu não traiu. Porque como ela não fala, ela não tem voz ativa, e aí você pensa, ela não pode se defender, a gente só tem a visão de quem? Do Bentinho. E o Bentinho coloca a Capitu como tendo o quê? Olhos de ressaca, oblíquos e dissimulado, né? Ele fala que ela tem um olhar de cigana, e assim como a ressaca do mar que te leva para dentro, que é profundo, é penetrante, o olhar de Capitu também faz isso, e nesse olhar penetrante da Capitu, há essa dúvida, né, de que ela possa tê-lo traído. Mas existe esse grande suspense, né? O Bentinho, ele fala que ele procura atar as duas pontas da vida. Ou seja, ele procura na velhice, ele já está separado da Capitu, mas ele procura narrar então essa história, provar que há o adultério, mas ele ata então a infância na velhice. Então ele está velho e ele procura lembrar da infância então na velhice. Mas é importante destacar, eu não vou falar pra vocês se traiu ou se não traiu, porque até hoje eu tenho essa dúvida, pessoal. Porque quando eu acho que a Capitu não traiu, eu acho que a Capitu traiu. Então eu acho que foi assim uma tacada de mestre do Machado de Assis em cima desse suspense. Ele conseguiu. E aí ele conseguiu, e toda vez que eu tento pensar em algo e eu começo a olhar as outras provas, eu continuo com esse grande suspense. É importante destacar que se tiver algum exercício de vestibular falando para vocês, a inocência da Capitu, não foi comprovado. A Capitu traiu o Bentinho, também não traiu. Então existe essa dúvida. E isso já ajuda vocês a resolverem os exercícios de vestibulares aí, porque você pode eliminar, colocar como errado. Nada foi comprovado, lembrem-se disso. Questões que diz que ela traiu, questões que diz que confirma que ela não traiu, esquece.
que nós temos importante dele aqui é o Quincas Borba. O Quincas Borba era um amigo lá do Brás Cubas, na história Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi ele que criou a teoria humanitista, né, que o maior prevalece sobre o menor, ao vencedor as batatas, esse clássico que nós temos da literatura aí. Mas é importante lembrar que a história ela fica presa aos ensinamentos do Quincas. Fica presa, na verdade, aos ensinamentos de Quincas, porque quem vai vivenciar tudo isso é o suposto amigo dele, Rubião. O Rubião, na verdade, é um professor que deixa tudo para cuidar do Quincas, porque o Quincas estava muito doente, já estava à beira da morte, e o Rubião cuida dele já com uma intenção de ficar com uma fortuna que o Quincas recebera. Então, o Quincas tinha uma fortuna, ele recebe essa fortuna, o Rubião fica com ele e ele acaba falando para ele que vai colocá-lo no testamento desde que haja uma condição. Qual é a condição? Ele cuidar do seu cachorro, do seu cão, que tinha o mesmo nome de Quincas Borba, ou seja, o cão chamava Quincas Borba. E nós vemos aí então que o Rubião, né, o Quincas morre, o Rubião fica com a fortuna, ele muda-se para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele já pensa em comprar uma casa que tivesse um certo status, e ele já é visto na rodoviária mesmo, onde ele para, né? O casal Cristiano Palha e a Sofia. Ele fica encantado pela beleza da Sofia, o Cristiano percebe que ele é uma pessoa mais simples, que ele na verdade não era alguém que já tinha posses antes e sabe cuidar de toda essa fortuna, então ele na verdade, esse Cristiano quer ajudá-lo. E ele percebe que ele está apaixonado pela Sofia, então o tempo todo ele meio que vai usar a mulher como ferramenta de proximidade entre a fortuna que o Rubião herdara do Quincas para ficar com ele. E com o passar do tempo, nós vamos vendo que o Rubião vai perdendo dinheiro, não vai tendo a Sofia, e ele na verdade vai acabar, pessoal, assim, vou resumir bem essa história para vocês, porque nós também já conversamos bastante sobre ela. Ela foi uma obra, né, que estava como indicativa de leitura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do PASSE, né? E aí nós vimos que o Cristiano e a Sofia acabam ficando com a fortuna do Rubião. Ou seja, eles eram os vencedores da teoria humanitista lá criada no Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o Rubião, então, acaba ficando sem condições nenhuma, né? Jogado e louco, assim como o amigo, o Quincas Borba. Então aí o desfecho é de quê? Né? O maior prevalece sobre o menor. E aqui, no caso, o Cristiano foi muito mais esperto que o Rubião. O Rubião tentou ser esperto em cima do Quincas e depois o Cristiano acabou sendo esperto em cima do Rubião, tá? Dentro dos contos, pessoal, é importante lembrarmos que contos são narrativas mais curtas, com poucas personagens, né, vivendo em poucos espaços, e que acaba, na verdade, na época do realismo, sempre tendo um desfecho nada feliz. A felicidade ficou lá para os românticos, o happy end. Aqui nós vamos perceber que os finais serão um pouco mais trágicos, né, dos contos machadianos. E eu peguei aqui a cartomante, porque nós temos também a figura feminina da Rita, nós temos o Vilela, com quem a Rita é casada, e o melhor amigo de Camilo, né, que vai acabar se apaixonando pela Rita, quase um pouco exemplo aqui do que aconteceu em Dom Casmurro. Só que aqui nós vamos perceber que a Rita vai ter um caso com o Camilo. E a Rita, ela gosta muito dessa questão de astrologia, de horóscopo, ela gosta de acreditar nessas coisas. E ela sempre consulta uma cartomante. E ela consulta uma cartomante para saber se o relacionamento dela com o Camilo vai dar certo. O Vilela não acredita muito nisso, né? O Vilela acaba ficando um pouco desconfiado e tudo mais. Aí o Camilo percebe que o Vilela está desconfiado, ele começa a sumir da casa dele, né? Porque do nada ele aparece para visitar os dois, e aí ele acaba se apaixonando pela Rita e a Rita por ele. E ele some da casa do Vilela, então. Mas certo dia ele recebeu um recado do Vilela pedindo para ir até a sua casa. E ele começa a ficar com medo. E ele resolve, então, visitar a cartomante que a Rita ia. E a cartomante fala que, né, resumindo, que vai ficar tudo certo entre eles e que ele pode ir em paz. Então ele vai para a casa do Vilela tranquilo, acreditando, né, que ele ainda é amigo do Vilela, e chega lá, quando ele abre a porta, ele vê a Rita morta e o Vilela acaba matando também o Camilo. É um exemplo típico do que, gente? Das páginas policiais que nós vemos, né? Marido traído mata esposa e amante. Já que o foco do realismo é mostrar a realidade, é criticar a sociedade burguesa e acabar com a ilusão idealizada, o sentimentalismo romântico, esse conto, ele consegue fazer isso, ok? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima videoaula.